Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Tudo bem. bom. Estamos aqui já. A A luz está gente já boa? pode começar, já tem pessoal que já está entrando aos poucos, mas já dá para a gente ir conversando. Boa noite a todos, agora uma boa noite oficial. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Conecta ADM, né? Hoje, iniciando o mês de setembro, que é um mês especial para os administradores, vamos conversar com o doutor em administração, mestre em engenharia eletrônica, engenheiro eletricista, o professor Manuel Veras. Nessa conversa, a gente vai conhecer um novo modelo que promete revolucionar a gestão de pessoas. É o TEAL, o futuro das organizações. E quem tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre esse tema, pode enviar perguntas que a gente vai tentar responder dentro do nosso tempo. Boa noite, professor. Agora eu fiz Boa uma noite. breve boa noite. A gente falou um pouquinho do seu currículo, né, que não é isso, com certeza tem muito mais. Então, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência profissional. Excelente. Primeiro, agradecer ao CRA por essa oportunidade de falar para um monte de gente de administração, né? Tantas mudanças aí que, na verdade, demandam administradores para fazer, né, para fazer essas grandes transformações. Enfim. A minha experiência profissional ela é bem interessante, porque eu sou como um borboleta, né? Me transformei. Eu comecei como cientista, olha, com 20 e poucos anos eu já era cientista do Centro Técnico Espacial. Depois eu passei a ser engenheiro da indústria aeronáutica, passei pela tecnologia, administração e vou terminar nas pessoas. Por isso que eu estou aqui. Então, fiz um monte de coisa do lado acadêmico, né, tudo, mas a capacidade, a coragem de mudar em certos momentos da minha vida, seguindo uma trajetória que eu achava que era melhor para mim. Foi isso que eu fiz. Muito bem, é em constante movimento, uma dinâmica constante, né? Sempre com novos conhecimentos, novas temáticas. Muito bem, e hoje a gente traz esse tema que para muitos é novidade, principalmente para mim, que eu não sou da área, né? Sou jornalista. Uhum. Qual a origem, professor, desse termo? De onde veio esse termo TEAL? Então, quando o CRA me chamou para fazer a palestra, eu agradeço inclusive a professora Ione, eu falei, puxa, é Acabou uma de entrar, oportunidade. Ione. Ione acabou de entrar, está nos assistindo. Pronto. E aí eu falei, cara, eu tenho que levar alguma coisa para essa live que traga alguma coisa nova para os administradores e para as pessoas interessadas, mas que tenha uma base científica, que a gente possa dizer, olha, gente, tem isso aqui, olha que coisa legal. Vocês não estão a fim de conhecer um pouco esse tema? Certo. Então, eu me baseei no livro de um belga. Esse livro foi lançado em 2014 no mundo e no Brasil ele foi traduzido por um grupo de pessoas que fizeram crowdfunding, né, para arranjar recursos para traduzir o livro, e ele só saiu em 2017. E um belo dia eu estava numa livraria, na verdade estava no aeroporto e vi aquele livro exposto lá e o título é Reinventando as Organizações. É um livro, tem essa carinha da borboleta de transformação, né? Eu, quando vi aquele livro, eu folhei que eu ia pegar o avião e falei, caramba, esse livro é magnífico. Comecei a olhar o cara. O cara fez uma pesquisa intensa, como as organizações se transformam e em função da consciência humana, como se a gente também avançasse e aquela organização que a gente achava que era o top já não é mais. Aí eu vi aquele estudo, ele começa com 2.000 anos antes de Cristo, né? E 100 mil anos, 200 mil anos, e vem até os dias de hoje e olha para o futuro. Cara, é um trabalho fabuloso desse belga, chama Frederic Laloux. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui é o futuro. Porque é o primeiro estudo que eu vejo que tem um embasamento teórico. O cara sabe o que está falando. Ele fez uma pesquisa e já achou estados de organizações que estão com essa cara. Então, o que é o TEAL? Basicamente, é o verde azulado. Ele classifica as organizações no tempo em cores. Então, a gente passou pelo vermelho, pelo magenta, enfim, e chegamos no verde e estamos indo para o verde azulado. Mas isso tem a ver com uma nova forma de pensar a gestão. Por isso que o livro é magnífico. Eu aconselho, assim, vou introduzir já essa com muita propriedade, assim, porque eu acho que eu posso ajudar as pessoas de administração. Eu aconselho que todas as pessoas façam um esforço para ter esse livro, porque ele é tão magnífico que você deveria usar ele como um livro de cabeceira, porque não é um livro de história, ele é um historiador. E ele mostra que a consciência humana muda e as organizações mudam juntos. Então, é assim, uma coisa que quando você pega aquilo, você fala, uau, isso aqui é muito bom. Foi essa a ideia, então. Certo. E o que são as organizações TEAL, neste caso? Então, ele faz uma analogia e ele mostra que
passar dos anos, que as organizações se transformaram. Então, a gente, desde as tribos, das gangues, enfim, isso vem sendo mudado, as pessoas vão mudando, a consciência vai mudando e as organizações acompanham esse troço. Então, a gente veio de organizações hierárquicas, tipo Alcateia de Lobos, passamos por organizações muito formais, igreja, o militarismo, enfim. Fomos para as empresas que ele chama de laranja, que são as multinacionais de hoje, que estão muito apegadas a resultados, estão trabalhando na frente. Depois chegamos nas organizações verdes, que são organizações que olham para o lado da família, acham que a organização laranja exige muito das pessoas, enfim. E, finalmente, o TIO, que é um ser vivo, uma organização que olha para muitos mundos e tem algumas características fundamentais. Ela é baseada na autogestão, é como se você derrubasse os níveis hierárquicos, como uma coisa fundamental hoje, em função de como a gente vive. A questão da integralidade, de você tirar a máscara da organização. É como se você saísse de casa e aquela máscara que você bota para ir para o seu emprego, para o seu trabalho, você não precisasse mais pôr. É uma coisa fabulosa. Então, assim, por que eu tenho que ter máscara? Porque, veja, a pandemia está nos ajudando a pensar assim, como é que você vai separar mundo pessoal e profissional agora? Temos um problema, né? Então, essa teoria já dá respaldo a isso. E a outra coisa do propósito evolutivo. Você não pode só pensar em lucro. Resultado é super importante, mas você precisa pensar num propósito maior. As pessoas precisam se engajar em causas que são realmente importantes. Então, o TIO, esse verde azulado, traz uma nova forma de pensar as questões da organização. E aí, quando a gente fala de CRA, olha que chance magnífica o CRA tem para fazer experimentos com essa teoria, achar empresas que estão próximas disso, que querem se aproximar, fazer testes, né? Enfim, então eu vejo aí uma chance enorme da gente avançar com isso aqui, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Travou um pouco o som. Professor, eu não sei se o senhor está me ouvindo, mas travou um pouco, mas... Tá, então já estava terminando mesmo. Tá, nesse caso, existe uma diferença muito visível, muito clara entre as organizações que já existem e essas novas organizações com essa transformação em organizações TIO? Essas organizações que eu falei, esses vários tipos, elas convivem. A gente hoje encontra organizações que estão com um paradigma de 100 anos atrás, que estão focadas em aspectos que valiam 50 anos atrás, 20 anos atrás, enfim. Então, o que acontece? Essas organizações convivem. A gente começa a estudar isso e aí entra numa organização e diz, rapaz, essa organização é laranja. Essa organização aqui é verde, eles estão muito focados em família. Essa aqui é quase TIO. Eles já estão focados em propósito e outras questões. Então, na verdade, essas organizações, elas convivem, mas o TIO seria esse futuro, né? Quer dizer, estaria muito mais aderente à nossa realidade hoje. As pessoas estão, basicamente, o paradigma atual é limitador. As pessoas entregam 1% do que sabem para as empresas. Isso é um crime. Então, assim, você tem um potencial enorme, o cara te manda fazer uma tarefa que você repete todo dia, você usa 2% do seu cérebro. As pessoas se frustram, porque elas não estão só pensando em dinheiro. Elas querem ser úteis, elas querem ajudar a transformar, elas querem fazer parte de um grupo que se autogerencia, que não tem a figura do chefe. Então, esse é o futuro que a gente está vendo. E agora, com as questões de pandemia, isso vem muito à tona, isso vai acelerar. Esse é o grande lance. A gente pode dizer, de certa forma, que são organizações mais humanizadas? Sem dúvida. Onde o elemento humano não precisa pôr máscara. Como é que a gente faz? Eu trabalhei com a multinacional 10 anos. A gente vai para a multinacional, a gente vai para a empresa com a máscara. Porque se a gente for agente, fica um negócio esquisito. O cara é normal. Você tem que mostrar que... Então, é uma coisa terrível. Aquilo me fazia sofrer demais. Por quê? Porque você precisa colocar a máscara, porque senão você não sobrevive. Então, cara, para que precisa disso hoje? E agora, com a questão da pandemia e tudo, você separar a vida profissional e pessoal passou a ser muito difícil. Porque assim, como é que você vai? Você está trabalhando em home office, você está em casa, aí você diz, olha, você tem que ser coronel porque você está falando com o cara da reunião. Até a tua roupa, até para você mudar, não faz muito sentido hoje. Né? Então, assim, nós temos uma grande chance de avançarmos em relação à gestão. E eu acho que nós, no Rio Grande do Norte, e o CRA tem um papel importante, resgatarmos os administradores que estão, muitas vezes, fora às vezes estão fora por alguma razão, estão fora desse contexto super competitivo,
e fazermos um grande treinamento para incorporá-los ao mercado de trabalho. É uma coisa que eu vejo como fantástica, né, que a gente pode fazer. Verdade. Tentar transformar um pouco, né? Dar uma sacudida na profissão. Isso. Professor, existem casos de empresas que aqui no Brasil? Olha, os casos que ele relata no livro, que eu mostrei, eles são todos casos internacionais, são casos muito interessantes de empresas, eu até anotei alguns nomes aqui, como Morningstar, Fave na França, Utsu Zorg na Holanda, enfim, são empresas que já são tio. Agora, o que é mais legal, essas empresas, elas dão muito resultado. Não é aquele conceito de, sabe, vamos ao... Não, as pessoas são focadas, só que elas trabalham com muito mais prazer, né? Então, ele no estudo dele, ele localizou 12 organizações que estão fazendo exatamente isso que a pesquisa indicou. No Brasil, não sei se vocês lembram, quem está nos assistindo aqui, teve um cara que, em 1988, lançou esse livro aqui, ó, Virando a Própria Mesa. Eu não sei se você lembra, mas esse livro fez um sucesso estrondoso. Eu lembro. Estrondoso. Todo mundo queria esse livro. Foi escrito pelo Ricardo Senna, que é dono da Sempre. Olha, ele pensou isso em 88, fazem mais de 30 anos. Mas ele, com a genialidade do Ricardo Senna, ele pensou coisas que estão chegando agora, porque ele não tinha tecnologia a favor. As empresas não estavam preparadas. Então, ele pegou a empresa do pai dele e dele, a Semco, e aplicou. E deu certo, deu muita confusão, enfim, mas foi assim, ele criou um marco no Brasil. Então, a gente teve o caso da Semco, mas a gente não tem hoje casos concretos de tio no Brasil. A gente tem iniciativas em algumas áreas, por exemplo, a área de TI. É muito comum hoje a gente falar de modelos ágeis, de uma indústria que faz autogestão. Então, a gente tem casos de setores nas empresas fazendo um pouco isso. E eu proponho que alguns setores sejam aclamados e sejam de fato, escolhidos para começar a mudança, para corrermos para a mudança, porque isso é uma tendência quase que natural do que a gente está falando aqui. Eu acho que esse aqui é o ponto. Então, o grande case nosso foi Ricardo Senna, em 1988, mas mostra o quanto ele era de vanguarda, né? O quanto ele pensou, só que ele não tinha o quê? Ele não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Hoje você tem a tecnologia, quanto custa? Eu, por exemplo, uso 10 aplicativos. Os 10 são pagos. Cada um custa $10. Gente, eu gasto R$500 por mês para ter o melhor dos mundos de tecnologia. Eu tenho tudo o que eu preciso como um professor. Imagina isso há 10 anos atrás, quanto custaria para mim? Isso só é possível devido à escala, porque os aplicativos estão no mundo inteiro. Então, isso nos traz uma chance de você desfrutar de uma tecnologia que a empresa grande desfruta. Então, é isso que a gente tem que trazer para os administradores. Gente, olha só o que a gente tem hoje. Vamos lá, vamos ajudar as organizações, vamos para frente. Essa é a ideia. Muito bom. E existe um relacionamento dessas organizações com a administração científica? Como se dá? Como seria esse relacionamento? Veja bem, Taylor escreveu o tratado lá em 1911. Né? A administração científica de 1911. Quando ele escreveu isso, ele disse uma coisa fabulosa. Ele disse assim, olha, precisamos mudar a mentalidade para usar a administração científica. Professor, então, deu uma travada aqui, eu não sei se para todo mundo, deu uma travada aqui no meu, voltou agora, quando o senhor começou a falar. Então, mas dizendo o seguinte, certo. Que Taylor, ele, na verdade, ele formulou a administração científica e ele dizia na época que a gente precisaria de muito tempo para isso virar. Ele realmente demorou muito. Ele dizia que ele falava de mindset, olha que fantástico. Ele falava de mindset, né, que é uma palavra nova hoje. Então, veja, a administração científica está aí, mas ela precisa ser reformulada. Existem muitas outras conexões importantes e outra consciência. Vou dar um exemplo que você vai ficar de bobeira. Tem um cara, tem um pensador grego, Aristóteles, que em 325 anos antes de Cristo, ele dizia que as mulheres tinham menos dentes do que os homens. Veja bem, ele afirmava isso. Você sabe quantos anos as pessoas ficaram aceitando isso para depois pensar? Por que a gente não conta? 2000 anos. 2000 anos depois, alguém disse assim, por que a gente não conta os dentes na boca da mulher e do homem? Aí descobriram que era igual.
que era a mesma quantidade de dentes. 2.000 anos. Isso mostra o quê? Que nós não estamos preparados para a mudança. A gente teima, mas, gente, esse modelo de organização não vai funcionar. As pessoas estão tristes, elas vão para o trabalho com uma obrigação quase sempre. Existem exceções. Então, quando a gente olha para Taylor, olha para Aristóteles, que dizia que os dentes eram diferentes e as pessoas aceitavam, mas as pessoas eram muito burras naquela época. Não era, não. É porque não existia a ideia da ciência, do teste, do iluminismo que veio, entendeu? Então, as pessoas simplesmente aceitavam. Agora, qual? Não é isso. Hoje, nós dizemos assim, não aceito isso, não. O professor está falando aí, eu vou pesquisar, acho que ele está falando uma bobagem. É assim que a gente vive hoje. Então, a consciência humana é outra. Nós temos no outro cenário. Isso é fabuloso. Então, eu tenho uma tecnologia como as nossas veias. Eu posso falar com quem eu quero. Eu fiz um curso semana passada em Natal que tinha alunos do Canadá. Tem coisa mais fantástica do que essa. E participando de grupos com alunos em Natal, em Recife, Fortaleza, alunos no Canadá. Isso é fabuloso. E outra coisa, custo zero praticamente. O Zoom, a ferramenta que eu usei, custa R$80 por mês. Isso não é nada, gente, porque ela nos traz. É essa a ideia. São novas, além dessa vontade de mudar e desse esclarecimento, existem muitas ferramentas à disposição, então, hoje, né? Diferentemente da época de Aristóteles, há 2.000 anos atrás, que o que se dizia, ninguém contestava e ninguém ia pesquisar para ver. Hoje, a gama de informação e de ferramentas é muito grande. Professor, e no caso dessas organizações, o papel das pessoas nela, qual seria o papel das pessoas? As pessoas são a bola da vez. Você precisa de pessoas preparadas que possam utilizar esses conceitos, que possam fazer as mudanças, que queiram fazer autogestão, que queiram quebrar a hierarquia, que queiram trabalhar de uma outra forma, que misturem pessoal e profissional de uma forma inteligente. Tudo isso é o que se está à frente, está posto aí à frente. Então, as pessoas... Veja, a questão do home office, acelera esse processo. O que é a casa do cara? O cara está lá num quarto, ele está trabalhando com uma multinacional e falando com os caras nos Estados Unidos. Qual o problema? A questão da autogestão, da confiança. Você vai ficar monitorando o cara em casa? Então, tipo assim, será que ele está assistindo uma série agora de manhã? Qual o problema se ele entregar o resultado? Não tem nada demais. É essa mudança que a gente tem que fazer. E aí tem que mudar a mudança na cabeça dos gestores. E você tem que aceitar isso. E a gente está indo para o mundo por entregas de projetos, onde a pessoa se compromete a entregar um projeto em 15 dias, pouco importa se ela foi 5 dias para a praia. Se ela está me entregando o que a gente combinou, e às vezes o cara está 15 dias trabalhando lá, que nem um maluco, sem foco, e chega no 15º dia, ele não entrega o resultado, ele não entrega o que foi prometido. Ele passou o dia inteiro na empresa de 8 às 10 da noite. Entendeu? Então, por que esse modelo tem que ficar? Esse modelo acabou. Essa é a visão. É o foco maior no resultado, né? Não adianta ser aquele gestor feitor com chicote na mão e o trabalho não ser concretizado, não terminar. Nesse caso... Esqueça comando e controle, pense em confiança. Confiança e resultado. No mundo de confiança. Você tem que confiar nas pessoas que trabalham com você. Você tem que achar que aquelas pessoas, elas podem entregar se você passa a confiança para elas, né? Nós temos hoje uma iniciativa aqui em Natal, e já está em outros estados, de trabalhar projetos com simplicidade que tem a ver com o modelo TIO. Nós temos 250 pessoas que trabalham juntas em aglomerados sem serem funcionários de ninguém. Elas compartilham uma técnica de projetos que é muito simples. E aí você vê como você pode crescer com isso. Não tem nada pago, as pessoas podem usar a ferramenta, está na internet, e elas usam para fazer projetos melhor, para ganhar tempo. Então, até em Natal, a gente já tem iniciativas que estão próximas desse modelo. Essa que é a visão. É interessante. Nesse caso, as pessoas têm esse papel determinante e, como o senhor já falou, essas ferramentas todas da tecnologia, elas também são bem determinantes nesses modelos de organizações, né? Isso, a tecnologia... A tecnologia, ela ganhou uma escala absurda. Então, o ser humano hoje, ele tem que... A gente, veja, eu não sou mais nenhuma criança, mas eu adoro as tecnologias porque elas me ajudam. Se eu não sei usar, eu tento aprender, eu pergunto para o meu filho, para o meu aluno, etc., porque eu sei que elas vão me ajudar. Então, assim, a gente tem que meio que absorver a questão tecnológica como um elemento de aumento de produtividade, né? Eu não posso ficar distante de ferramentas que estão disponíveis aí.
que são totalmente, me permitem trabalhar de uma forma muito mais inteligente. Né? Imagina você usando uma plataforma toda crua, né? Sem usar as ferramentas, enfim, você não tem como competir. Essa é a grande verdade. Agora, o que é melhor? Essas tecnologias estão disponíveis, entendeu? De primeiro, na minha época, comprar um disco, você tem uma ideia, quando a gente começou a mexer com informática, comprar um disco era uma coisa de $4.000, um disco rígido, custava R$20.000 hoje, né? Então, assim, era impossível a gente fazer as coisas. Hoje, eu tenho uma nuvem, né? Eu tenho uma nuvem que me deixa por onde eu quiser. Eu compro lá um espaço no Google. Gente, eu pago $7 em 100 gigabytes do Google. R$7, desculpa. R$6,99. Isso há 20 anos atrás custava uma fortuna. Então, assim, eu posso ser muito melhor quando eu tenho uma tecnologia do meu lado. E não o contrário, rejeitar. Não. O ser humano é a essência desse mundo que a gente vai caminhar. Mas ele tem que pegar as ferramentas para ele ser mais produtivo e sobrar tempo, para ele ter qualidade de vida. A questão não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. É disso que a gente está falando aqui. Não adianta trabalhar o dia inteiro e não entregar. Então, a questão central não é trabalhar muito. O brasileiro, se engana as pessoas que pensam o contrário, trabalha muito mais do que pessoas em países desenvolvidos, do que na França, mesmo nos Estados Unidos. Eu cansei de ir para os Estados Unidos e os caras saírem do trabalho 1h da tarde. Cansei. Ninguém fica lá o dia inteiro. Eles entregam o que tem que entregar, entram no carro e vão embora. Então, assim, essa ideia de que a gente trabalha pouco é uma mentira. O brasileiro trabalha muito. Ele não usa as ferramentas de forma adequada e, às vezes, não tem o investimento necessário em educação. Ele tem uma trajetória que passou para a educação e isso, de alguma forma, deixou alguns buracos na formação dele, em função de escolas que não são adequadas, enfim. Então, o brasileiro é um vitorioso, porque as condições aqui são muito difíceis quando você compara com os países desenvolvidos. Então, não se iludam. A questão não é trabalhar mais, a gente já trabalha demais. É trabalhar melhor, é entregar com mais qualidade. Esse é o ponto-chave. Certo. Professor, e existe alguma relação com essas organizações TIO e o mundo pós-pandemia, que a gente está começando a vivenciar? Se Deus quiser, a pandemia está, de alguma forma, a gente já está passando a pior fase. E como vai ser daqui para frente? Veja bem, nós não estávamos preparados para a pandemia. A pandemia chegou para nos mudar, de alguma forma. De onde é que ela veio, a gente tem especulações, não interessa, mas a gente tem uma pandemia que está aí há 6 meses. É evidente que ela vai deixar muitas marcas. Muitas organizações tiveram dificuldades, algumas fecharam, gente perdeu o emprego, tem muitas marcas. Mas tudo de ruim, a gente tem que pegar o que é bom. A pandemia nos ajudou, que a gente trabalha muito mal, que a gente tem que fazer reuniões. Eu cansei de ir para Brasília para fazer uma reunião de meia hora. Olha o custo desse troço. E ficar no hotel esperando um voo, só tinha no outro dia 5 horas da manhã, ou à noite. Então, em Brasília, Natal é à noite. Não se justifica isso. Entendeu? Não faz sentido. Mas se fosse online, ninguém entrava na reunião. Você entrava lá na reunião, né? Aí as pessoas não entravam. Aí você dizia, caramba, vou ter que ir a Brasília resolver isso. Às vezes até pela própria universidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a pandemia nos ensinou que nós temos hoje uma tecnologia extremamente robusta para fazer quase tudo que a gente precisa. Por que eu vou me deslocando em grandes centros, quando, na verdade, eu não preciso fazer isso? Né? Esse é o ponto-chave. Então, assim, em vez de fazer 5 reuniões presenciais, eu faço uma que é matadora. As outras 4 eu faço remoto. É muito mais produtivo, né? E por aí vai. Essa é a ideia. É verdade. Só abrindo aqui um parêntese, que se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, nós temos tempo para responder mais na frente, tá? Agora, professor, eu vi aí que alguém pediu para repetir o nome do livro, para divulgar o nome do livro, novamente. Reinventando as organizações. Aqui, ó, tem uma borboleta que simboliza a transformação, e tem uma coisa, não é blá, 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 é científico. Não é aqueles livros que você pega, né, que você não sabe onde é que vê o que o cara está escrevendo. O cara pesquisou. Então, assim, ele trabalhou 2 anos para gerar esse livro aqui, tá? Em vários países do mundo. Não é nada, é uma coisa assim para você dizer, uau, esse cara é muito, muito fera. Ele está me ajudando aqui a ser o melhor profissional. E eu não sou nem primo dele, hein? Eu não tenho nenhuma relação com ele. Olha só como eu sou admirador de pessoas que fazem coisas boas, né?
É verdade, merece mesmo nosso aplauso e nossa admiração, né? Professor, e assim, existe uma relação entre o movimento ágil e essas organizações TIL? Existe total. O ágil é uma forma da gente pensar em termos de agilidade, de termos equipes autogerenciáveis. A gente já está fazendo isso na tecnologia, nos setores, e o ágil já está entrando em outros setores, em outras organizações, em muitas frentes. Então, o ágil é como se fosse um extrato do TIL. É o início desse troço. Então, fica até uma ideia. Por que a gente não começa o TIL pela TI das organizações? A gente planta lá a ideia, a TI mostra que funciona muito bem, obrigado, sem aquelas amarras, e aí todo mundo começa a olhar marketing, começa a olhar finanças, aí diz assim, caramba, vamos aplicar isso aqui também no nosso setor. Aí você pode transformar uma organização, ela pode ser muito mais produtiva, dar muito mais resultado e as pessoas serem muito mais felizes, que interessa. Por que eu não posso ir para o emprego achando uma maravilha de trabalhar naquela empresa lá? Por que eu tenho que ir? Não estou dizendo que não tem gente que faça isso. Mas muita gente vai, está naquela de, entendeu? Sonha com feriado de março do ano que vem, né? Já viu isso? Ai, meu Deus, não vai ser... Aí já bota na agenda o feriado, como se fosse a pior coisa do mundo para a empresa, né? Para trabalhar, né? Então, assim, alguma coisa não está boa. Essa é a visão. É verdade. É isso. Tem muitos comentários aqui. A Kate falou, nossa presidente, que a tecnologia é o acelerador do futuro. Nós temos aqui Arnóbio Ramalho, falou que fomentar a motivação das pessoas irem ao trabalho por prazer e não como obrigação, o que não é mais comum, né, no caso das organizações TIL. Ione está agradecendo por compartilhar conhecimento com os profissionais de administração do CRA. Freitas Alexson está elogiando a aula, batendo palmas. A gente tem aqui vários comentários e a gente está aberto para perguntas. Se alguém quiser nos enviar alguma dúvida, estou vendo aqui se tem mais alguma coisa. Paula Serafim está aqui, ela está comentando que a LCC é a melhor versão de trabalhar com projetos que já foi inventado. A LCC, é a empresa que é o que o senhor falou, a experiência daqui do Rio Grande do Norte? É uma experiência nossa aqui. Eu tenho 250 pessoas comigo hoje que fomentam esse método. É um método na internet, remoto. As pessoas aprendem a gerenciar projetos de uma forma muito simples. Eu tenho muitas pessoas me ajudando a propagar esse conceito. A gente tem mostrado que tem muito a ver com o TIL, porque o TIL fala de gestão de projetos um capítulo e diz que gestão de projetos tem que ser uma coisa simples. Então, está totalmente alinhado com o que a gente pensa. Por que você vai complicar as coisas? Você pode fazer simples. Então, assim, a gente tem um movimento aqui no Rio Grande do Norte grande, hoje envolve 250 pessoas certificadas com selo do LCC que a gente fomenta, e a gente quer avançar, a gente quer ir embora, a gente quer que as pessoas façam gestão de projeto de uma forma simples, que elas consigam fazer isso bem e brincando. Olha, isso é prazeroso. O LCC, quando ele está no computador, é aquelas cores maravilhosas, está aqui atrás, né? Só que é online. As pessoas ficam, uau, que coisa fantástica. Só que ali tem uma teoria por trás. Tá? Tem um monte de coisa por trás para facilitar a vida das pessoas que trabalham com projetos. Aí os nossos desafios, por exemplo, no LCC, eu fui lá falar com os índios, com os quilombolas, e pus o quilombola para fazer projetos. E eles disseram, uau, isso é muito fácil. Então, nós conseguimos chegar onde a gente queria. Facilitar a vida das pessoas, né? Tem um projeto lá no Pará que as pessoas trouxeram a internet e fizeram um projeto no LCC. Os quilombolas de uma cidade próxima a Belém, Ananideu, enfim. E eu fiquei feliz da vida quando eles me mostraram o desenho do projeto. Disseram, a gente usou o projeto para vender a ideia de trazer a internet para o nosso espaço quilombola. Enfim, é isso aí. Professor, para participar, quem tiver interesse de participar, como é que pode fazer contato? Como é que a pessoa pode participar? Esse grupo já tem uma estrutura, você tem o LCC na internet, é disponível, é gratuito, as pessoas meio que aprendem a usar. Tem uma série de documentos na internet, artigos. Olha, o LCC já tem várias teses de doutorado, feitas na UFRN e outras universidades também, que usam o LCC para fazer tese de doutorado e mestrado. A gente tem pelo menos 10 hoje. E ele tem 2 anos e meio assim, de aplicação real. Então, o cara fez um doutorado em 2 anos no LCC, entendeu? Então, não falta material. Se o cara digitar na internet Life Cycle Canvas, que é o nome completo, Life de vida, né? Cycle do inglês, Canvas. Vem um monte de coisa. Um monte de coisa. Vem site, vem tudo. Então, assim, pode procurar que vai achar. E depois a gente pode ajudar a avançar.
Fica aí a dica. É isso. A gente tem uma pergunta aqui de Arnóbio Ramalho. Ele pergunta como se inteirar, ter ideia dos aplicativos e ferramentas que existem e podem catalisar a produtividade. Demais. A gente tem hoje aplicativos ligados à gestão de projetos. Não vou dizer o nome, porque tem vários. Gestão de processos. A comunicação. Nós temos o Zoom, uma ferramenta fabulosa de videoconferência, onde a gente faz enquetes em tempo real, separa as turmas em grupos virtuais. É uma coisa maluca. Eu fico vendo aquilo e falo, meu Deus, que bom que Deus me deixou. Deu tempo de ver essas coisas. Porque assim, eu sou do tempo que para ligar 2 computadores, eu passava 2 dias numa empresa aqui, por exemplo, Casa Norte, aqui de Natal, uma empresa de atacado. Para ligar 2 computadores na Casa Norte, eu ficava 2 dias para um falar com o outro. Olha de onde é que eu venho. E eu vejo isso hoje, eu piro. Eu falo, caramba, olha, os jovens não estão entendendo o que eles têm na mão. Porque, veja bem, há um problema também com a internet. Há muita perda de foco. E a internet, na verdade, é um grande lixão. Você tem que achar o que é bom lá. Então, às vezes, o jovem não entende que aquilo lá só faz tomar o tempo dele. Não serve para nada aquilo que ele está olhando. E quando tem coisas magníficas na internet. Então, muitas vezes, o cara... E eu digo sempre o seguinte, há uma tendência do cara lá por baixo. Né? O cara, o potencial enorme, e só usa um pouquinho da energia dele quando ele poderia ser um profissional de ponta. Né? Mas ele, como se acomoda rápido, ele fica naquela ali de achar que tá bom que ele já tem. Ah, estou aqui com o meu saláriozinho garantido aqui, não sei o que. Gente, o mundo é de vocês. Se alguém me vender, eu pudesse vender, comprar 20 anos para trás, eu ficava só com a calça do corpo e vendia tudo que eu